Localizada na Cidade Baixa com visão privilegiada para o estuário do Rio Paraíba, a Casa da Pólvora é o nosso local escolhido para a viagem de hoje. Fique conosco no Histórias da Cidade. Denominada Casa da Pólvora e dos Armamentos, foi construída por ordem da Carta Régia do capitão-mor, governador Fernando Barros, em 1704 e concluída em 1910. Em 1938, foi tombada pelo Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o atual IPHAN, e depois passou por uma grande restauração. Abriga hoje o Museu Fotográfico Valfredo Rodrigues. Bom, e a gente veio beber na fonte e saber de um historiador a história certinha sobre a Casa da Pólvora. Eu estou aqui com Augusto Moraes, que é historiador e conhece muito intimamente toda essa história. Augusto, como começou essa história? Inclusive a gente está na rua, a Ladeira de São Francisco, que é a primeira rua de João Pessoa, não é isso? É verdade. Ao lado da Casa da Pólvora. Como foi que ela nasceu? Ela foi construída para ser o lugar de guardar a arma bélica, né? Casa da Pólvora. Os armamentos, as armas, a pólvora. Depois ela ficou até um determinado tempo com esse tipo de função, depois ela é abandonada. Depois ela é vendida, ela é leiloada para os Carvalho 21, que ele não deu função também, ele queria só, era como se fosse assim um lazer dele, ter essa casa histórica dentro do terreno dele e ser proprietário. Depois ele falece, a família quer vender, a prefeitura compra e foi restaurada na década de 40, botou o teto, ela caiu, aquela história toda. Depois ela foi restaurada novamente na década de 70 para 80, como ela está hoje. Acho que no governo Buriti ela teve outra reforma, que é justamente esse calçamento que a gente está vendo aqui, essa área externa, foi toda feita no governo Buriti, esse calçamento aqui que a gente está vendo. Aqui era uma terra sem ter sem ter ali a parte que segura a descida. O murozinho de arrimo. Aqui já teve uma época que tinha aqui foi o museu da cidade aqui, sim. No governo de Buriti, sim. Logo naquela época que ele era governador, era o Museu da Cidade, só de fotografia, que era do acervo de Valfredo Rodrigues, que esse material está guardado. Justamente. Aí depois ela passou, cada prefeito que entra tem uma ação para cá, né? Mas ela sempre teve uma ação cultural, uma ação, uma questão de música. Do ponto de vista histórico, qual a importância dela? A importância histórica, é o único monumento aqui dentro das cidades históricas que a gente conhece, é a única que tem uma casa de pólvora no centro histórico. Porque no Recife tem, mas é dentro dos fortes. Porque os fortes têm também. O Cabedelo tem uma casa de pólvora. Sim. Eles guardavam também o material bélico. Como em Recife é dentro do mas forte João da Pessoa cidade. É a única capital que é fora. Quer dizer, é um monumento que chama muita atenção, porque é Casa da Pólvora, né? É interessante que hoje é o lugar, um dos mais visitados aqui, além do São Francisco. Então, né? É preciso continuar preservando. Precisa continuar preservando e como tem que preservar. Então já tem outro projeto para fazer uma limpeza externa, porque os pichadores têm aqui. Inclusive ela tem um subsolo. Existe o subsolo, que uma época o subsolo era um bar, que era Sim. o Bar da Pólvora, vocês se lembram? Exatamente, lembro. Que foi fechado há uns 10 anos. Então existe a possibilidade dele ser reaberto, dependendo de quem quiser assumir isso aqui. Que era toda tarde o pessoal vinha para cá com música. Independente do ponto de vista cultural, essa importância histórica é uma coisa que não se perde. Não se perde. Esse espaço aqui, que é um espaço de lazer também, que antigamente aqui era um terreno baldio, e foi construída a sede da Casa da Pólvora. Então aqui, toda vez que tem evento aqui, eles usam também a praça, que tem praça, e a Casa da Pólvora com música, com dança e exposições. Então é um lugar. E outra coisa, o que mais chama a atenção também os turistas aqui é o pôr do sol. Você veja aqui, quando é o final de tarde, aqui está lotado de pessoas sentadas aqui observando o pôr do sol. É um lugar muito bonito na cidade, que é um ponto de estratégia, mesmo na colina, né? Que a cidade foi construída numa colina, que é o início da colina, onde a catedral é o cume da colina. De olho para o estuário de olho para o estuário e para a cidade baixa. Depois de saber sobre a história da Casa da Pólvora, nós vamos conversar agora com a professora Juliana Barros, que ela vai nos contar sobre a ocupação atual desse monumento. O
que funciona e o que se espera desse espaço. Professora, é basicamente um centro cultural hoje em dia. Sim, aqui é basicamente um centro cultural, recebe algumas exposições. Agora mesmo estamos recebendo uma exposição sobre Nossa Senhora das Neves em diversas versões de vários artistas. E aqui hoje já foi o arsenal, né, na época da colônia portuguesa. A construção é basicamente de 1710, aproximadamente, século XVIII, e hoje ele funciona como um monumento artístico, cultural, para acolher essas exposições e os turistas que vêm visitar a nossa capital. Certo. Aqui nesse ponto onde eram guardadas as armas, os armamentos, hoje recebe muita exposição, audiovisual principalmente. Sim. Mas esse espaço externo também é importante. A gente pode ir até ali. Sim, podemos Observar como é que funciona essa ocupação aqui hoje em dia, professora. Esse espaço externo, basicamente, ele é utilizado para shows de música, né? Principalmente aquela parte que está ali, é onde fica a parte onde se coloca o palco. Já tem show de várias bandas paraibanas aqui, né? Já teve diversos momentos aqui, antes da pandemia também, um dos últimos shows antes da pandemia foi da banda paraibana Meio Free, aconteceu ali, onde está aquele espaço. Fica naquele local, fica naquele espaço todo geralmente. Como um camarote, na verdade. Isso, como um camarote, o pessoal vem aqui, se diverte, brinca, conversa, e essa retomada tem acontecido um pouco depois da pandemia. Havia inclusive um bar aqui embaixo, que era um bar permanente, onde os turistas, né, sempre vinham, Isso. e até as pessoas da cidade. E hoje em dia está desativado. Existe uma perspectiva de ocupação maior desse espaço? A senhora sabe disso? Se há essa perspectiva? Em verdade, tem aquela ideia de revitalização. Mas aí a gente para e pensa e examina. Revitalizar o quê? Se aqui já tem a vida própria do centro histórico, se aqui já é vivo, né? O que eu penso que tem que acontecer é um investimento maior do poder público para atrair mais público itinerante para cá, mas lembrando que a população que reside aqui é uma população que ainda não tem esse acesso maior a estar presente nessas questões artísticas, mas aqui a gente tem a comunidade do Porto Capim, que tem uma população resistente aqui, uma população ribeirinha, né? Nós temos a vida que vem da várzea do Varadouro há séculos. A nossa lógica de ocupação é uma lógica que vai do centro para a região da orla marítima, mas que a gente tem que voltar também a esse olhar, tem que voltar a abraçar essa cidade que começa pelo rio, que começa pelo Varadouro. Numa colina, é um pôr do sol privilegiado. Sim. E também chama muita atenção. Sim. Não é isso? Sim, é claro. Outro movimento importante na cidade. De vez em quando, há uma grande concentração de pessoas aqui para ver o pôr do sol. Sim, e é uma marca Inclusive, simbólica. no eclipse foi o ponto Sim. mais visitado da cidade. E é uma marca simbólica que precisa ser retomada, assim. A gente tem um pôr do sol de Jacaré, a gente tem o próprio pôr do sol ali do Hotel Globo e do Porto Capim. Então, eu penso que seria uma ideia de retomada dessa parte de um movimento maior artístico-cultural, retomar o pôr do sol daqui para a população de João Pessoa e para os turistas que vêm visitar. Mas também. é um lugar que ainda está vivo. Sim, sobretudo claro. na memória das pessoas e também na vida social, a gente pode dizer. Sim, com convicção. Agora precisa ser mais utilizado e também precisa ser Aquecer melhor visitado. o espaço. Isso, exatamente. O Histórias da Cidade volta falando sobre essa ocupação. A Casa da Pólvora, que está aberta à visitação das 8 horas da manhã às 5 da tarde, de domingo a domingo, se tornou um espaço de efervescência cultural, abrigando exposições de artes plásticas e fotográficas, como esta, que reúne trabalhos de Flávio Tavares, Clóvis Júnior, Babá Santana, Dadá Venceslau, entre outros, em homenagem ao aniversário da cidade. Neste largo acontecem shows e apresentações com pessoas que fazem a cena cultural de João Pessoa e se tornou, além de um ponto de encontro dos pessoenses, um lugar onde visitantes também apreciam o pôr do sol, já que a casa fica numa colina. Para este produtor e músico, um espaço que representa a história da vida dele em diversos momentos. Oi, gente, tudo bem? Me chamo Degner Queiroz, sou atuante na música desde a década de 90, como produtor, como músico, principalmente de bandas de rock, e tem uma relação muito amorosa, inclusive, até de nostalgia com a Casa da Pólvora, o monumento Casa da Pólvora. Eu me lembro que eu ainda nem tocava, mas aconteciam os eventos lá, no antigo Bar da Pólvora, né? E tempos depois dessa experiência que eu tive com produção, fui convidado a ser gestor, né, dos eventos através da Prefeitura de João Pessoa. Passei pelo menos uns 4 anos ali produzindo e
Antes disso, eu cheguei a tocar lá, né, com as minhas bandas, e fiz parte de um conselho de artistas para incentivar, né, os eventos ali na Casa da Pólvora. Depois fiz parte da gestão, da própria gestão, e 4 anos ali movendo aquela cena, também na produção. Então minha relação com a Casa da Pólvora é gigantesca, e espero que vida longa a Casa da Pólvora e o movimento musical nesse espaço. A cantora e compositora Mira Maia revela a relação afetuosa com o monumento. Olá pessoal, eu sou Mira Maia, cantora e compositora, artista aqui da Paraíba. É sempre um prazer muito grande e uma carga de memória afetiva falar para vocês do Centro Histórico. Eu sempre fui muito apaixonada pelo Centro Histórico. Na verdade, eu tenho uma paixão por coisas antigas, museus, igrejas, ruínas de alguma construção antiga, e não seria diferente com o nosso Centro Histórico. E o Centro Histórico de cada cidade guarda a história da cidade, onde a cidade começou, de onde a gente veio, por onde nossos ancestrais passaram. Então, o centro da cidade de João Pessoa tem essa carga afetiva para mim. Eu já fui moradora do centro, já fui empreendedora do centro da cidade, já tive um bar no centro da cidade, muito cultural, onde a principal bandeira do nosso bar era os artistas locais, era fomentar a cena dos artistas locais, era ajudar a fazer essa cena ficar mais forte. E eu fui muito feliz enquanto morei no Centro Histórico. E ultimamente o meu último empreendimento foi o Mira no Rolê, que é um evento que a gente faz anualmente. Eita, que vai ser bom demais, me perder no meio do povo, nesse carnaval, eu não vou errar de novo, não te quero mais. Chega que eu já encomendei meu lookinho na cheinha. Na verdade, o ano passado aconteceram 3 vezes e esse ano a gente vai fazer novamente. Começa no verão, no final do ano, novembro, dezembro, a gente deve estar fazendo o Mira no Rolê de novo, que foi um evento lindo. Acho que foi, se não me falha a memória, dia 17 de dezembro, a gente fez o primeiro Mira no Rolê lá na Casa da Pólvora. Foi lotada, casa lotada, a praça estava linda. É um dos lugares mais incríveis para se assistir o pôr do sol do centro da cidade, aqui em João Pessoa. Então, a gente escolheu com muito carinho aquele largo lá da Casa da Pólvora e fomos muito felizes. Foi uma noite muito linda, de muita partilha entre artistas que participaram junto comigo desse dia. E tantas coisas que aconteceram, tantas pessoas que se encontraram, meus pais que foram ver esse show, que eles já têm mais idade e não conseguem ir para todos, mas eles estavam nesse show, então eu senti que tudo foi muito abençoado nesse dia. E eu espero que chegue logo novembro e dezembro para poder a gente estar junto e fazer novamente o Mira no Rolê, o sucesso que foi. Então um beijo aqui da Mira Maia, um beijo TV Cidade e obrigada por essa matéria tão querida. Beijinho. Chega que eu já encomendei meu lookinho na cheinha. Eu quero as vozinhas da ladeira, tudinho pra mim. Na nossa viagem de hoje, contamos a história da Casa da Pólvora, que fica aqui no centro da capital. Até o próximo Histórias da Cidade.